Grazie. E aqui no estúdio nós recebemos o Monsenhor Sérgio, capelão do Rio de Janeiro. Muito boa tarde, capelão. Boa tarde, um prazer. Prazer é todo nosso. Nesse último Ângelus, o Papa Bento XVI disse que não vai se distanciar da igreja. Na prática, depois que ele sair da igreja, não for mais Papa, como deve ser a relação dele com o novo Papa? Olha, eu posso garantir que não vai haver nenhum problema, até pela própria personalidade dele. Primeiro que existe em todas várias dioceses, aqui no Rio de Janeiro nós temos o nosso arcebispo emérito, que é Dom Eusébio, né, que por acaso não estava morando aqui, está morando lá em São José do Rio Pardo, mas é muito respeitado. Nós tivemos aqui durante anos também Dom Eugênio Salles, como bispo emérito, então isso não há nenhuma dificuldade. No caso dele, ele prefere também se esconder um pouco, né? Ele prefere que ele acha que vai, que isso eventualmente poderia trazer uma certa sombra para o outro. Então, enfim, então a intenção inicial dele é se retirar. E eu posso dizer a vocês, assim, que pela própria personalidade dele, né, que se conhece, que ele sempre foi uma pessoa mais retirada, durante os 23 anos que ele passou ao lado de João Paulo II, ele fazia o que o Papa queria, mesmo se não concordasse tanto, né? E até uma coisa assim muito curiosa, quando ocorre a vacância da Sé, todos os presidentes, todos os prefeitos e presidentes de conselhos perdem o cargo imediatamente, até para liberá-los para o conclave, né? Pois bem, assume o número 2, que era o secretário. O secretário contou, depois numa entrevista, que de repente, poucos dias depois da morte de João Paulo II, encontra o cardeal Ratzinger sentado do lado de fora da sala, do lado de fora da sala que foi dele durante 23 anos. E ele disse assim, eu queria lhe pedir licença para entrar na sala do prefeito. Diz que o secretário, Dom Ângelo Amato, ficou assim, o senhor está me pedindo licença? Sim, eu não sou mais o prefeito. Então eu quero lhe pedir licença para entrar na sala e pegar algumas coisas minhas. Então ele disse que depois ele ficou assim tão perturbado com aquilo que passou a chegar sempre mais cedo para evitar aquela cena se repetisse. Quer dizer, um alemão, respeitador das regras, isso não vai ter nenhum problema. Todas as especulações são absurdas. Eu queria destacar uma coisa também. Ele fala sobre subir ao monte. De fato ele vai subir, porque a parte do Palácio Apostólico fica numa parte mais baixa, fica ao lado da Basílica de São Pedro, até um pouquinho mais à frente da Basílica, enquanto que o mosteiro onde ele vai morar fica bem no extremo, subindo. O Vaticano ele é construído dentro numa elevação. Então, de fato, ele vai subir, como ele disse, estou convidado para subir o monte. Uma analogia, mas que faz sentido geograficamente. Sim. Para quem conhece ali faz sentido. Não sei quantos entenderam, entendeu? Mas quem conhece, quem sobe, dá para subir até do lado, não precisa ser dentro do Vaticano, não. Eu morei na Viale Vaticano, que é justamente isso, é uma subida. Monsenhor, antes do conclave, existe uma reunião dos cardeais, que seria uma prévia do conclave. Explica para a gente como é que funciona essa reunião. São as congregações gerais, né? Você tem 2 reuniões na prática. Você tem uma reunião que é do Camerlengo, com 3 cardeais que mudam a cada 3 dias, né? E que vão ajudando a cuidar das coisas mais urgentes da igreja. Alguma coisa que tenha que responder, alguma coisa com uma tragédia natural que aconteça, alguma coisa assim. Nada que constitua uma mudança. Por exemplo, nenhum bispo na face da terra, o último será que Bento XVI vai nomear, vai sair até o meio-dia da quinta-feira, dia 28. Depois, quem não sair até quinta-feira, até o dia 28, fica para o próximo Papa, né? Agora, essa é uma reunião. Essa é uma reunião de trabalho, simples, pequena. Agora existe também uma outra reunião, que será marcada por 4 cardeais também, que vão assumir logo depois, Camerlengo e mais o decano de cada ordem, mais outros 3, que vão marcar as congregações gerais, uma reunião diária
E dessa, mesmo os cardeais com mais de 80 anos podem participar, né? Eles participam e é uma reunião onde não se fala de nomes, tá? Mas os cardeais pedem a palavra, se inscrevem numa lista e vão falando sobre os seus próprios problemas, o que ele vê, porque muitas vezes aqui, os cardeais, por exemplo, que trabalham mais numa região do Oriente, né, do Oriente Médio, eles têm o problema da agressão aos cristãos lá, né, da situação, da diminuição do número de cristãos. É completamente diferente de um cardeal brasileiro. Aqui, nós, graças a Deus, o mundo está, pelo menos com os vários grupos, nós estamos em paz. Então é uma outra situação completamente diferente. Lugares que estão em guerra, lugares onde há fome. Então os cardeais se o senhor acha que esse conclave vai ser mais rápido do que o último, que elegeu o Papa Bento XVI? Não sei. Eles costumam ser bem mais rápidos hoje, porque, inclusive pelo fato dos cardeais poderem, por vários meios, alguns encontros em Roma, e pelo acompanhamento, assim, até pelos meios de comunicação da vida do outro, do trabalho do outro, então você acaba ele tendo um maior conhecimento, né? No passado era muito mais difícil, porque os cardeais chegavam e aquele momento é que eles tinham que para se conhecer, né? Nós tivemos conclaves aí bem longos, o que elegeu um antecessor também no nome Bento, que elegeu Bento XIV, em 1740, durou 6 meses. Né? Mas ultimamente tem durado 1 dia, 2, 3 dias no máximo, porque tem sido mais fácil, né? Mas se exige, para o conclave, se exige pelo menos assim, 2/3. Eu trouxe até aqui assim, que talvez seja interessante para vocês, esse livro aqui em latim, Ordo Ritum Conclavis, que é basicamente um livro de orações. Quer dizer, da missa, das várias orações do conclave, basicamente aqui também algumas regras do conclave, mas não tantas. Aqui são mais assim justamente desenvolvimento, porque o conclave também ele é uma assembleia de oração, em que os cardeais se reúnem para discutir, sim, a palavra é livre, eles se discutem, eles se isolam do mundo naquele período. Por enquanto não, por enquanto eles estão recebendo até influências, mas por enquanto não, né? Quer dizer, são as normais assim da sociedade, eles estão ouvindo, mas depois no pré-conclave, e depois no conclave mesmo eles agora param, e é como um retiro, mas um retiro em que eles conversam entre si e rezam muito. Rezam muito mesmo. Monsenhor, justamente sobre esse período, e principalmente esse período agora da sé vacante, né, que a gente fica sem um Papa à frente da Igreja Católica. Como é que funciona isso para os cardeais? É um momento de reflexão, é um momento de pensar a Igreja Católica, o futuro da Igreja Católica, seus fundamentos, suas ideias? Que isso representa para os cardeais como reflexão? Bom, aí você está me pedindo para entrar na cabeça de cada um dos na última chamada, né, estava em 116, né, porque um diz que não vai poder ir por causa de problemas de saúde. Então, não dá para entrar na cabeça de cada um deles. Quer dizer, cada um vai ter a sua preocupação. Como eu disse, são pessoas que vêm de toda parte do mundo, né? Agora, de qualquer maneira, você tem, às vezes, aí o pessoal exagera um pouquinho, e é claro que as pessoas têm, inclusive dentro da Santa Sé, tem direcionamentos diferentes, as pessoas avaliam as coisas e votam e dão preferência a uma coisa em relação a outra. Isso é normal, é normal aqui na Globo News, é normal num país, né? Alguns vão achar que o jornal deve ser feito dessa maneira, outros preferem de um outro desenvolvimento, e vamos discutir isso aí, depois no final a gente entra num acordo, e depois que entrar no acordo, eu acho que manda o bom senso que todo mundo trabalhe junto para a coisa dar certo, né? Então não é muito diferente, nós temos a assistência do Espírito Santo, acreditamos nisso, agora também sabemos que as pessoas têm posições diferentes, eu tenho posições diferentes, às vezes com relação a colegas meus do clero, e no entanto isso não nos impede de trabalhar juntos. Claro. Né? Então, como aqui também, como em qualquer lugar. Então, às vezes eu acho que as pessoas exageram um pouquinho, está havendo um exagero também nas divisões, nas coisas assim, até o decano que não vai participar,
que é o cardeal Ângelo Sodano, disse, olha, a gente trabalha de maneira diferente, a gente pode ter opções diferentes na forma de trabalhar, nas prioridades que vai dar, mas não é assim. Quer dizer, eu inclusive eu conheci várias pessoas, eu já tenho algum tempo, né, que eu morei em Roma há 20 anos atrás, mas eu conheci pessoas que extremamente dedicadas e com uma vida santa e com uma vida extremamente empenhada. Pessoas que trabalhavam na Santa Sé durante a semana inteira e no domingo você encontrava eles no confessionário, encontrava atendendo em paróquias, coisas assim. Muitas vezes até os bispos usavam simplesmente uma batina preta de padre para não serem muito identificados e estavam lá atendendo no confessionário. Tá certo. Conversamos com o Monsenhor Sérgio, capelão doutor da Glória, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença, Imenso Monsenhor. prazer e sempre à disposição aí. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Tá? Obrigada, Monsenhor. Boa tarde para o senhor.